Olá, bom, hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha história enquanto mãe, da minha experiência em perder um bebê recentemente, o Miguel, né, para contar a experiência da minha gravidez, que foi uma gravidez de risco, e contar como foi o processo, né, que passei, porque eu sei que podem haver mães, né, que passaram ou passam pela mesma questão e, e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Amém. Então, quando descobri que estava grávida, foi uma explosão de sentimentos. Eu fiquei bem nervosa, não sabia muito bem como me sentir diante desse novo desafio e me sentia muito imatura, muito incapaz, né, de passar por isso, de cuidar de um bebê, mas assim, me alegrei bastante. E conforme iam passando o tempo, mais eu me identificava, né, mais a mãe, o lado materno ia se aflorando no meu coração. E conforme a gente saía dos exames e ouvia o batimento cardíaco do nosso bebê, a gente saía comemorando, feliz, né? E fomos vendo o coraçãozinho dele, fazendo os exames de rotina e fizemos a translucência no cal, que vimos que ele não tinha nenhuma síndrome e a gente se alegrou bastante. Mas quando fomos fazer o exame para identificar o sexo, percebemos que o médico estava se comportando de uma forma bem estranha, assim, bem sério. E aí eu perguntei, tá tudo bem com meu bebê? E aí ele falou, olha, seu bebê ele não tá mexendo. Ele não mexe, desde o início do exame que ele não mexe, tem alguma coisa errada. As mãozinhas dele estão contraídas, os pés também. E, mãe, eu suspeito que ele tenha uma síndrome rara chamada artrogripose. Bom, nesse momento que ele falou isso, meu chão veio abaixo. Eu fiquei, assim, muito abalada, eu urrava de dor, né, de decepção, de frustração e passei um tempo de luto, né? A gente pesquisava, quanto mais a gente pesquisava sobre essa doença, mais assustada a gente ficava. E passamos um tempo bem difícil até a gente passar da frustração para a fé, né, em si. Eu, particularmente, me agarrei ao Senhor de uma forma profunda, intensa. Eu me lancei diante da cruz e com toda a força que havia em mim, eu clamava pelo meu bebê de dia e de noite. Procurei várias pessoas, vários pastores, vários, né, líderes para orar por mim, para me dar um conselho, uma palavra, para estar intercedendo pela minha família. E, assim, a única coisa que eu podia fazer era crer. E foi isso que eu fiz, né? Durante toda a gravidez, eu cria, os médicos disseram que o meu bebê não ia chegar a nascer, que ele ia falecer em breve. E aí Miguel foi superando essas questões. Ele foi se desenvolvendo, havia muitos líquidos perto do seu pulmãozinho, perto do seu estômago, na sua pele, né? Havia muitos líquidos na sua cabecinha. E esses líquidos, conforme a gente ia fazendo exames, eles iam sumindo. E aí aquilo foi enchendo meu coração de esperança, e eu me agarrei no Senhor e falei, não, meu Deus vai curar o meu bebê. O Senhor vai curar o meu bebê, Ele vai surpreender a todos, Ele vai surpreender os médicos, eu não aceito. E assim, a gente ia para alguns médicos e os médicos falavam, olha, o seu bebê, ele é um bebê doente, ele é um bebê que não tem chance de vida, a sua expectativa é que ele morra. E essas palavras eu não aceitava, eu falava, não aceito esse tipo de decreto sobre a minha herança, sobre a minha descendência, ele é meu, é um presente de Deus na minha vida, Deus não ia fazer isso comigo e eu não aceito, e Deus vai curar meu bebê e tá quebrado, em nome de Jesus.
E assim foi durante toda a minha gravidez. A minha barriga começou a acumular muito líquido amniótico, porque ele não havia movimento. O Miguel, ele era todo contraído, né? Ele tinha as mãozinhas contraídas e os pezinhos também tortos. E por não haver movimento, o líquido amniótico ele ia crescendo muito. Eu sei que eu ultrapassei bastante o limite desse líquido amniótico. Foi bem desconfortável, minha barriga cresceu de uma forma muito grande. Chegamos ao 7º mês, chegamos ao 8º mês, e aí eu entrei em trabalho de parto. Comecei a sentir contrações, comecei a sentir dores, e umas 3 horas da manhã acordei meu esposo e falei, ó, eu tô entrando em trabalho de parto, vamos pro médico. E assim, orando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura meu filho, eu sei que quando ele nascer ele não vai ser doente, que ele vai viver, em nome de Jesus. Havia até publicado nas redes sociais que Deus ia curar o meu bebê, que ele tinha essa síndrome, mas que ele ia nascer bom, né, que ele ia se recuperar. Eu não tinha certeza se ele ia ficar curado no momento que ele nascesse ou conforme fosse passando o tempo. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas para mim a certeza era que Deus ia curar. E entrei em trabalho de parto, tive que fazer uma cesárea porque para segurança do bebê. E aí, quando vi o meu bebê, ele estava todo assim, eu não cheguei a vê-lo quando nasceu. Perguntei ao Luciano, amor, como é que ele tá? Ele falou, ele tá. Aí ele tirou uma foto e me mostrou. E ele estava todo deformado, né? São as suas mãos, seus pés. E eu falei, meu Deus, Deus ainda não curou meu bebê. E eles levaram o bebê e começaram a tentar entubá-lo para oxigenar. E não estavam conseguindo entubar. E eu comecei a ouvir aquele barulho e ver todo o movimento dos médicos. E eu falei, cadê o meu bebê? O meu bebê não tá bem. Meu bebê não tá bem. E aí a médica me sedou e falou que chegou uma outra médica, nossa amiga, e falou, olha, seu bebê faleceu, ele não tá mais com a gente, tudo. E eu fiquei sem entender, porque eu havia criado tantas expectativas sobre o que Deus ia fazer no meu filho, e aquilo foi um baque pra mim, sabe? Eu falei, nossa, Deus me enganou. Foi a primeira coisa que veio na minha mente, Deus me enganou. Deus me enganou e fiquei muito chateada com o Senhor e fiquei decepcionada, assim, sem chão. E ali se iniciou um processo de muita revolta, né, no meu coração. Eu fiquei muito triste com Deus, porque não entendia porque Ele tinha feito isso. E conforme foi passando o tempo, né, eu ainda me rebelei, né, contra o Senhor. Falei, não, já que Ele levou o meu filho, já que Ele não cuidou de mim, já que Ele não fez o que eu queria, eu não vou mais seguir os seus caminhos, eu vou me desviar, eu não vou mais estar na igreja. Eu sempre fui serva todo esse tempo e aconteceu isso com meu filho e agora eu vou sair dos caminhos do Senhor. E ainda tentei, sabe, me desviar, andar, né, perdida, e o sentimento de tristeza só aumentava no meu coração, a falta de propósito. E eu percebi que eu estava realmente no caminho errado, que eu teria que começar a aprender e a entender o motivo disso ter acontecido comigo. E depois voltei para a igreja, voltamos para a igreja e Deus foi me conduzindo, sabe, falando gentilmente da razão disso ter acontecido, né? Me mostrou que Miguel estava com ele, que Miguel estava curado no céu, que realmente a intenção dele seria curar, mas curar ele, estar com ele no céu, que ele estaria num lugar melhor e que esse foi um propósito que trouxe amadurecimento, que me fez gerar os propósitos dele na minha vida, que me fez, de fato,
caminhar para frente, sabe? Crescer em fé, que eu fui aprovada diante de Deus em relação à minha fé, em relação, né, ao discernimento, de não fraquejar em nenhum momento. Muitas vezes eu era a única a crer, assim, né? O meu esposo tinha muito pé no chão quanto ao futuro, mas eu cegamente criei. E eu sei que esse tipo de atitude agrada o coração do Senhor, porque a gente anda por fé, não pelas coisas que a gente vê. Então esse foi um processo que eu passei muito doloroso, que nós passamos de muita dor, mas que temos colhido o fruto, né, dessa crise, desse momento de tempestade. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era, que hoje eu sou uma pessoa que é aprovada diante das circunstâncias, e eu glorifico ao Senhor, porque a Ele é toda a glória e toda a honra, né? Que hoje eu sou uma pessoa melhor por tudo que eu passei, e eu sei que eu ainda vou me encontrar com meu bebê, que talvez nem seja bebê, talvez ele já esteja grande no céu, lindo, e que grandes coisas o Senhor ainda fará na minha vida, grandes experiências ainda virão, tanto na área materna, né, quanto ministerial, e eu estou aqui para viver e aceitar todos os processos do Senhor, e é isso que eu desejo para mim e para você.